Olá, eu sou Ronaldo Martins e este é o programa Argumento. O Brasil vive o pior momento da pandemia do coronavírus. O número de mortes bate recordes diariamente. Há uma população que também sofre com a doença, crianças e adolescentes que estão se tornando órfãos por causa da Covid. Perderam pai, mãe, ou em alguns casos perderam pai e mãe. Está tramitando aqui no Senado um projeto que tenta ajudar essas crianças e adolescentes órfãos, estabelecendo uma pensão para eles. Nós vamos conversar com o autor do projeto, o senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe. Senador, muito obrigado por participar do nosso programa. Antes de nós falarmos dos aspectos técnicos do projeto, eu queria fazer a seguinte pergunta. O senhor acha que esses efeitos indiretos da pandemia precisam ser atacados, como, por exemplo, o efeito das crianças que vão ficar sem pai, sem mãe? Esse seria o objetivo do projeto do senhor? Quer dizer, incidir sobre um problema que vai acontecer, que vai durar anos? Sim, o projeto tem como principal objetivo apoiar essas crianças que ficam completamente desamparadas do ponto de vista das condições objetivas de sobrevivência, né? Se perde o provedor ou a provedora, uma família que perde aquele que faz a diferença para prover as necessidades da família, essas crianças vão passar por dificuldades e é preciso que a gente cuide disso. Isso é um problema dentre tantos problemas que precisam ser vistos e o Estado precisa dar respostas, porque as pessoas não têm nenhuma responsabilidade, em tese, pelas perdas. Basta a perda de uma criança e perder seu pai, perder sua mãe, perder seu provedor, pode ser avó, avô, alguém que cuidasse dessa criança. Basta a perda afetiva, todo o acompanhamento que essa criança teria ao longo da existência, ou seja, perder essa perda já é insubstituível. E passar necessidade, passar fome, passar privações de outras naturezas, de natureza material, alimentícia. Então, o Estado precisa acolher essas crianças, cuidar dessas crianças, para que a gente dê, pelo menos, algum conforto para quem perdeu tudo. Bom, vamos esclarecer alguns pontos do projeto. O projeto do senhor estabelece uma pensão de R$ 1.100 para aquelas crianças que ficam órfãs, desde que os pais não contribuam para o regime previdenciário, ou seja, não estejam inscritos na Previdência, não é isso? Claro. Nós temos 11 mil crianças que, no Peru, na verdade, 11 mil famílias se encontraram nessas condições. Então, a nossa inspiração vem do Peru, que eles aprovaram uma lei dessa natureza, mas é óbvio que se o pai era contribuinte, ele vai ser beneficiário, a criança vai ser beneficiária porque era dependente, né? Mas neste caso, quando não há dependência do regime de previdência, quando não há sobreposição, aí nós estamos falando de algo inédito, ou seja, algo que não estava previsto, né? Ou seja, uma criança que não é dependente, o pai ou a mãe não eram contribuintes, e essas crianças ou esses adolescentes ficam absolutamente desprotegidas, sem nenhum tipo de amparo do Estado, amparo legal, para garantir o provimento das suas necessidades básicas. Nós estamos falando de um salário mínimo, são as necessidades básicas, mínimas, para uma pessoa sobreviver depois de ter perdido parte da sua família. Ou seja, o projeto ele beneficia aquelas famílias muito pobres, né? Famílias em que os pais não estavam no regime previdenciário. Ele é um projeto que vai atender esse público, não é isso, senador? Esse público é um público muito específico, é um público que já tem uma desproteção do próprio Estado e que o projeto visa dar algum grau de proteção e garantir a sobrevivência
dessas crianças e adolescentes até completarem 18 anos de idade. Também não é um benefício eterno, até completar 18 anos de idade, que é a idade que as pessoas podem começar a trabalhar, assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. Bom, o senhor fala, né, o senhor explicou aí, né, até 18 anos, e é bom explicar também que numa família, por exemplo, que tem 2, 3 crianças, é apenas uma pensão. Um benefício. Para uma família que tem 2, 3 crianças, é um benefício. Agora, se o responsável tem mais de um núcleo familiar com crianças, esses 2 núcleos seriam beneficiados, né? Porque isso pode acontecer e isso acontece também. Então, mas o que importa é que é um núcleo familiar que recebe o benefício. Um núcleo, um benefício. Bom, senador, sempre que surgem esses projetos que visam a dar uma proteção social em casos como esse, há uma contra-argumentação daqueles que dizem, mas não há recurso, isso desequilibra as finanças públicas. Como é que o senhor reage a esse tipo de comentário? Quer dizer, nós já falamos aqui, o senhor já explicou que é um público muito pequeno que vai ser atingido, né? Mas ainda assim, o senhor acha que algumas pessoas, e até alguns gestores, alguns colegas parlamentares do senhor, podem lançar mão desse tipo de raciocínio? Olha, na reunião de líderes, houve, quando eu pedi para pautar esse projeto, eu tive a solidariedade de vários colegas, né? Porque se trata de uma questão humanitária, se trata de uma necessidade de dar suporte à existência dessas crianças e adolescentes que perderam a coisa mais importante, que eram suas referências, né? Outra questão que a gente precisa discutir no Brasil é que toda política redistributiva ela produz riqueza. Porque toda vez que você coloca dinheiro no consumo, principalmente no consumo das famílias mais pobres, ou que você coloca recursos para as famílias mais pobres, se transforma em consumo. Se transforma em consumo, se transforma em demanda. Demanda significa aquecer a economia, gerar emprego, renda, tributo. Então, é uma via de mão dupla, ou seja, todo benefício ou toda política de caráter redistributivo, ela aquece a atividade econômica e gera mais riqueza. Assim como o Bolsa Família, que fez a economia do Brasil crescer muito, assim como o aumento real do salário mínimo, que fez a economia do Brasil crescer muito, assim como saúde, educação. Essas políticas geraram no Brasil, ao longo nos últimos 15 anos que passaram, né, de 2002 para cá, até 2015, a gente teve uma desconcentração de riqueza graças a políticas redistributivas. Aposentadoria rural, o BPC, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, Bolsa Família, aumento real do salário mínimo, tudo isso ampliou a classe média no Brasil. E não ganha só a família que é beneficiária, ganha quem comercializa produtos que vendem para essas famílias, quem fabrica produtos que serão consumidos por essas famílias, ganha a economia, né? Porque esse dinheiro não vai ficar guardado, esse dinheiro vai circular, movimentar todas as cadeias produtivas. Agora mesmo, da pandemia, né, nós vimos que o auxílio emergencial, que foi pago em 2020, ajudou a movimentar a economia. O governo mandou, né, uma nova medida provisória com um valor bem menor do auxílio emergencial para ser pago agora em 2021. O senhor acha que esse valor é suficiente? Qual que é a análise que o senhor faz dessa decisão do governo de reimplementar o auxílio nesses moldes? Primeiro que nós votamos contra a proposta do governo, porque ele não incluía aí a saúde, para retirar do teto de gasto, não incluía programas de transferência de renda, retirar do teto de gasto, não incluiu aí apoio à manutenção do emprego e da renda, não incluiu aí programas como o PRONAMP, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, apoio ao crédito. Veja, em 2020, a gente garantiu apoio a tudo isso. Então, foi um conjunto de políticas
de leis que foram aprovadas no Congresso que deram essa capacidade do Estado brasileiro ter uma redução 50% menor do que era previsto para o PIB, porque a gente garantiu a distribuição de recursos. E os R$600. O que o governo aprovou agora é um valor que vai dar para pagar durante 4 meses entre 150 e 375. Isso não vai resolver o problema das famílias, não vai resolver o problema de garantir o aquecimento ou a saúde da atividade econômica. Nós vamos ter empresas fechando, mais desemprego e uma retração maior da economia num círculo vicioso de redução da atividade econômica. Então, infelizmente, o nosso voto em separado, a nossa proposta, que era, inclusive, veja, do ponto de vista político, seria um suicídio para mim, que sou petista, que em tese é adversário do Bolsonaro, mas o que importa neste momento é que as pessoas, as famílias tenham recursos, os empresários não fechem suas empresas, porque significa desemprego, que a gente tenha mais recursos para a saúde, para salvar vidas, porque, veja, não é só quem está com Covid. Nós vamos precisar de dinheiro para tratar os AVCs que ocorreram, os infartos que ocorreram, as cirurgias que estão paralisadas, milhões de cirurgias que não foram realizadas no período que deveriam ter sido, né? Tratamento de câncer. Tem tanta coisa que precisa de recurso e que a gente precisava prever recursos para essas finalidades. Infelizmente, o governo optou por uma contração e com a desculpa de que a gente precisa ter austeridade e reduzir gasto público. Veja, todos os países capitalistas centrais da União Europeia, Estados Unidos, estão ampliando o gasto e ampliando a circulação de moeda por uma necessidade óbvia, né? Que é evitar o colapso, num curto espaço de tempo, da economia. Imagine o que é fechar uma empresa. Você fecha, ela não vai ser reaberta. É uma empresa que fechou e empregos que foram perdidos. Então, o mundo inteiro está tendo essa preocupação. Infelizmente, no Brasil, nós não estamos cuidando como deveríamos dos diversos setores que fazem a nossa sociedade existir, que faz a economia funcionar. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho, por nos falar sobre esse projeto, né, que cria a pensão para as crianças órfãs da Covid. Agradecemos também você que nos acompanhou. Você pode rever esse programa lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Pode baixar o programa, enviar para os seus amigos, colocar nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e voltamos em breve com um novo argumento.